O segundo dos biociclos que eu descrevo na biosfera da Terra vai ser o liminociclo, né? O biociclo de água doce, lagos e rios, sendo, gente, que o liminociclo, né, menos de 1% da superfície da Terra, né? Pouquíssima água doce em rios e em lagos, o que inclusive, como a gente descreveu no ciclo da água, é um problema, né? Que a quantidade de água doce disponível para a gente é um recurso bastante escasso no planeta. De modo geral, o liminociclo pode ser dividido em duas áreas. Número 1, província lêntica, onde a província lêntica corresponde aos ecossistemas de água doce parada. Água doce parada, tradução, lagos, lagoas e companhia limitada, né? A diferença de um lago para uma lagoa é que lagos são maiores, lagoas são menores, né? Açude, um termo que se usa muito aqui no Nordeste, né? Açude é quando é artificial, né? Quando foi lá artificialmente construído um lago ou uma lagoa. De qualquer maneira, moçada, quando você trabalha lá com a província lêntica, água doce parada, tem um detalhe interessante. Nos lagos, como a água não está em movimento, isso facilita a fixação de algas. O resultado, no que facilita a fixação de algas, já que a água está parada, as algas se seguram melhor, você vai ter uma alta atividade de fotossíntese. Com muita fotossíntese, muita matéria orgânica. Com muita matéria orgânica, que legal, né? Você vai ter uma grande quantidade e uma grande diversidade de animais, de peixes, por exemplo. Sendo que, tem um detalhe extra, se eu tenho muitos peixes e eu tenho uma grande diversidade deles, peixes respiram, né? Você vai ter uma alta taxa de consumo de oxigênio, de maneira, nesse caso, que o teor de oxigênio em lagos, ele tende a ser baixo. Quer dizer que um lago, ele tem um lado bom e um lado ruim, né? O lado bom é que ele apresenta mais matéria orgânica, né? Tanto é que ele tem mais quantidade de peixes, mais diversidade de peixes, mas com muitos peixes, você vai ter que o teor de oxigênio, ele é menor, quando eu comparo com a província lótica. A província lótica, exatamente, água doce em movimento, e claro, né, quando a gente fala em água doce em movimento, estamos falando, moçada, de rios, e no caso dos rios, a gente tem um probleminha, né? Devido à movimentação que você tem na água, isso dificulta a fixação de algas. Ora, gente, a água corrente empurrando a alga, coitada, não consegue se segurar, ela é arrancada do lugar onde ela está e levada para longe. Já que você tem uma menor fixação das algas, você vai ter menos algas, você vai ter uma menor atividade de fotossíntese. Com menos fotossíntese, menos matéria orgânica. Com menos matéria orgânica, uma menor quantidade, uma menor diversidade de criaturas heterótrofas, né? Nesse caso lá, de peixes. Sendo que, como você tem uma menor quantidade e diversidade de peixes, você vai ter uma menor taxa de consumo de oxigênio. Sendo que, como você consome menos oxigênio, de modo geral, o teor de oxigênio nos rios, ele é maior que nos lagos. Daí, comparando lagos com rios, lagos, do lado bacana, mais matéria orgânica, mais seres vivos. O problema, menos oxigênio. Os rios, você vai ter menos matéria orgânica, menor quantidade e diversidade de peixes, mas um aspecto interessante é que o teor de oxigênio ele é maior. Aliás, normalmente nos rios, a gente tem tão pouca matéria orgânica, as algas não se seguram. Então tem pouca alga, tem pouca fotossíntese, tão pouca matéria orgânica que os rios
eles dependem de matéria orgânica importada. Qual é a semelhança entre as grandes profundidades do oceano e um rio? Nenhum dos dois é autossuficiente em termos de produção de matéria orgânica. No caso lá das altas profundidades oceânicas, o problema é a falta de luz, né? Em grandes profundidades no oceano, a luz não chega, então não tem fotossíntese, então você não produz matéria orgânica. Depende de matéria orgânica importada, a chuva de detritos. Aqui nos rios, tem luz, ok? Tem luz. O problema é outro, é porque não tem os produtores. As algas têm dificuldade de se instalar nos rios devido à movimentação da água, arrancando elas do lugar. Com pouca fotossíntese, pouca matéria orgânica, os rios dependem da ajuda de matéria orgânica importada. Tudo bem, deixa eu colocar de outro jeito, que ele não depende exclusivamente da matéria orgânica importada, mas da ajuda de matéria orgânica importada. Ou seja, ele produz um pouco, mas não é suficiente para o que ele precisa. E nesse caso, essa matéria orgânica é importada da onde? Nas regiões sem luz do oceano, nas áreas muito profundas do oceano, a matéria orgânica é importada da superfície, chuva de detritos, via gravidade. Aqui, ela é importada das margens. Por exemplo, moçada, folhas e frutos das plantas das margens. Ou então, gente, por exemplo, água de enxurrada, água que escoa para os rios, trazendo nutrientes e daí por diante. Tem várias espécies, moçada, de criaturas que vivem no rio, que não comem o que tem no rio. Tem várias espécies de peixe que o peixe come um fruto de uma planta. Tem uma planta na margem do rio, tem um frutinho, cai, o peixe vai lá e come. Ou então tem um insetinho passeando em cima do rio, o peixe vai lá e pula, captura o inseto e come. Matéria orgânica importada. Choveu, a chuva bate no chão, lava o solo e vai levando os nutrientes até a água. Ou seja, a água da chuva que escoa pelo solo, trazendo restos de plantas, restos de animais, né, alimento para a galera do rio se manter. Então, enquanto os lagos eles têm bastante matéria orgânica e eles tendem a ser autossuficientes, apesar de ter pouco oxigênio, os rios eles têm pouca matéria orgânica, então eles precisam de matéria orgânica importada das margens de várias maneiras, apesar de que os ambientes de rio, de modo geral, têm um teor de oxigênio mais alto.